Ele é o fundador de grandes empresas como PayPal, SpaceX e Tesla, além de outras empresas que ele criou. Sua fortuna é de 21 bilhões de dólares. O cara mais rico que a gente já falou nesse canal. Ele foi apelidado de Tony Stark da vida real e construiu tudo com suas próprias mãos, ou melhor, com os dedos, programando seus bilhões de dólares de madrugada. Ele tem o sonho de levar o homem para Marte até 2030 e alguma coisa me fala que ele vai conseguir fazer isso. Hoje eu tô contando a vida de Elon Musk, um cara que ao mesmo tempo que ganha bilhões com suas empresas, é amado pela mídia, o que é bem difícil de um bilionário conseguir. Se você já conhece e gosta do Elon Musk, não esquece de deixar um like no vídeo. Elon Musk nasceu em 71 na África do Sul, filho de May e Errol Musk. Ele cresceu com mais dois irmãos, Kimball e Tosca Musk, que também iam virar empreendedores de sucesso. Quando ele era criança, ele gostava muito de ler. O principal interesse de Musk eram os quadrinhos de super-herói, os chamados comics nos Estados Unidos. Com 10 anos, ele começou a gostar de computador. Com só 12 anos, ele aprendeu a programar sozinho. E no mesmo ano, ele fez um jogo chamado Blaster, e ele vendeu para uma revista de tecnologia por $500. Pode parecer pouco, mas já quando criança, Musk tava fazendo um monte de coisa acontecer. Mas enquanto ele era essa criança brilhante, muita criança não gostava dele. Ele sofreu muito bullying quando ele era criança, e uma vez ele foi hospitalizado porque uns garotos jogaram ele de uma escada e bateram nele até ele desmaiar. Pesado, né? Mas o Musk tá bem melhor que esses bosta. Antes de fazer 18 anos, ele abandonou a África do Sul e se mudou pro Canadá, porque a mãe dele tinha cidadania lá. Com só 17 anos, Musk foi aceito na Universidade do Queens. Depois de 2 anos de faculdade, ele se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, onde ele se formou em física e conseguiu um diploma na Wharton School of Business, que é o mesmo curso que o Trump se formou. Em 95, quando ele tinha só 24 anos, ele se mudou para Califórnia para começar um doutorado em física na Universidade de Stanford, mas ele largou o curso 2 anos depois para começar sua carreira de negócios. Com 24 anos, o Elon Musk e seu irmão fundaram uma empresa chamada Zip2, que era um site de guia turístico usado por algumas empresas de jornal. Ele fechou acordos com jornais de grande nome, inclusive o The New York Times. Uma empresa chamada Compaq comprou a Zip2 por $341 milhões, o que deixou Elon Musk com $22 milhões por sua participação na empresa. Musk tinha 28 anos e estava experimentando o que era ser um milionário, mas no dia seguinte de vender sua empresa, ele já tinha plano do que fazer com o dinheiro. No dia seguinte da venda, Musk fundou a empresa X.com com $10 milhões do próprio bolso. X.com era um serviço de pagamento online e um ano depois se juntou com uma outra empresa para formar o que a gente conhece como PayPal. PayPal conquistou o mercado com uma campanha de marketing viral onde ele conseguia clientes quando as pessoas recebiam dinheiro pela plataforma. A pessoa recebia um e-mail falando que ela tinha recebido e se cadastrava ali. Musk foi CEO da empresa até seus 29 anos, quando ele foi afastado por uma briga que ele teve com alguns líderes da outra empresa. Quando Musk tinha 31 anos, a PayPal foi comprada pelo eBay por $1,5 bilhões. E Musk recebeu $165 milhões por sua participação na empresa. Nessa época, Musk estava começando a se interessar pelo espaço. Sendo mais específico, por Marte. Com 30 anos, ele idealizou o Oásis de Marte, que era um projeto para criar uma horta no planeta vermelho. Por estar interessado no espaço, ele queria saber por quanto ele conseguia comprar um foguete. Ele descobriu ser bem caro, cotado em $8 milhões por um foguete. Como qualquer empreendedor, Musk fez as contas e viu que as peças para montar um foguete custava só 3% disso. Ele percebeu que com o conhecimento dele em tecnologia, ele conseguia cortar custo para fazer um lucro líquido de 70% por foguete vendido. E em 2002, com $100 milhões do próprio bolso, Musk montou a empresa SpaceX, uma empresa que promete levar os humanos para Marte até 2030. O projeto foi desacreditado por grandes nomes da ciência, como Neil Armstrong, que foi o primeiro cara a pisar na Lua, e Neil deGrasse Tyson, que é um grande nome da ciência nos Estados Unidos. Isso deixou Musk bem triste. Mas ele não deixou a voz do contra diminuir a ambição que ele tinha pelo espaço. Em 2008, a SpaceX foi a primeira empresa privada a lançar um satélite em órbita da Terra. Para Musk, explorar outros planetas é essencial para a sobrevivência do ser humano. E ele aponta algumas coisas que podem acabar com a Terra, como um asteroide ou um supervulcão, um vírus fabricado, a criação de um micro buraco negro por algum laboratório, aquecimento global e armas nucleares. E ele acredita que se a gente não for para outro planeta logo, o ser humano pode entrar em extinção. Por ver a necessidade de a gente ter uma nova fonte de energia para os nossos carros, Musk investiu numa empresa chamada Tesla Motors em 2004, quando ele tinha 33 anos. A empresa foi nomeada em homenagem a Nikola Tesla, que foi um gênio que trabalhou junto com Thomas Edison e foi a maior contribuição para a energia elétrica que a gente usa hoje. Nessa época, ele só olhava a empresa por cima para garantir que as coisas estavam caminhando
caminhando como planejado. Mas em 2008, com a crise que teve nos Estados Unidos, ele comprou a maior parte da empresa e assumiu como CEO. Já tinha outras empresas de carro elétrico nos Estados Unidos, mas a noção que as pessoas tinham de carro elétrico era um carro pequeno, que andava devagar e que realmente acabava a bateria no meio do nada. O único motivo para alguém ter um carro elétrico era o impacto ambiental que isso causava. Mas Musk renovou a ideia de carro elétrico. E com a Tesla ele criou carros super esportivos, de luxo e que são mais rápidos que carro normal. A Tesla também foi a primeira empresa a entrar no mercado de carros com piloto automático. E ela sofreu alguns processos por causa de alguns acidentes que aconteceram com isso. Mas a gente sabe que o futuro é que ninguém vai ter que dirigir o próprio carro. E Musk saiu na frente nisso. Além do PayPal, SpaceX e Tesla, Musk tem mais diversas empresas, como a SolarCity, que promete fazer energia solar mais barata do que energia térmica. A Hyperloop, que vai transportar coisas e pessoas por túneis e impressão de ar. OpenAI, que é uma empresa que estuda inteligência artificial sem fins lucrativos. Neuralink, que é uma empresa que estuda a ligação do cérebro com a inteligência artificial. E a The Boring Company, que promete criar vários túneis para resolver o problema do tráfego e não deixar as pessoas paradas em filas de trânsito. Musk foi casado 3 vezes com 2 mulheres diferentes. Sua primeira mulher, a escritora canadense Justine Wilson, casou com ele em 2000 e se separaram em 2008. Desse casamento, eles tiveram 6 filhos. O primeiro morreu quando tinha só 10 semanas. Então eles tiveram mais 5 filhos em 2 fertilizações in vitro. Gêmeos na primeira e trigêmeos na segunda. Em 2008, Musk começou um namoro com a atriz inglesa Tallulah Riley. E 2 anos depois eles se casaram. Em 2012 eles se divorciaram, mas em 2013 eles se casaram de novo. Em 2014 ele pediu divórcio de novo, mas desistiu pouco tempo depois. Em 2016 foi a vez dela pedir divórcio e eles nunca mais voltaram. Musk tentou mais um namoro em 2016 com a atriz Amber Heard, mas ele se separou um ano depois porque as agendas deles não eram muito compatíveis. Musk não esconde suas opiniões políticas. Ele faz parte de um pequeno grupo de pessoas dos Estados Unidos que se consideram libertários. Ele diz ser conservador na parte da economia e liberal na parte social. Em 2016, ele foi chamado pelo presidente Trump para ser um conselheiro do governo. Mas em 2017, ele retirou esse apoio ao Trump depois do Trump ter tirado os Estados Unidos do Acordo de Paris, que luta contra o aquecimento global. Afinal, muita empresa do Musk só existe por causa desse objetivo. Assim como Arnold Schwarzenegger, Musk faz parte do grupo de ricos que não podem ser presidente dos Estados Unidos. Isso porque ele não é nascido no país e na Constituição dos Estados Unidos diz que só um americano nato pode ser presidente. Mas ia ser legal ver Musk se envolvendo na política para trazer inovação tecnológica para o governo. Musk também é muito envolvido com filantropia. Ele assinou um acordo chamado The Giving Pledge, onde ele se compromete a doar a maior parte da sua fortuna por causas sociais. E ele foca seus investimentos na sociedade, com estudos sobre inteligência artificial e energia renovável. Para conseguir apoio do povo para os seus projetos, Musk teve que se envolver na mídia. Diversas vezes ele dá entrevista em talk show e é um dos poucos bilionários que a mídia não odeia. Musk já apareceu no Simpsons, já apareceu no South Park e até no The Big Bang Theory. Here you go. You gotta be kidding me. Sorry? You're Elon Musk. I am? Além de ter contracenado com Tony Stark no filme Homem de Ferro. O apoio do povo é muito importante pro Musk, porque boa parte dos projetos dele dependem de financiamento do governo, o que é uma contradição com os princípios libertários do Musk. Mas o cara tem 21 bilhões de dólares e não vou ser eu que vou julgar ele por isso. Ele é muito amado pelos americanos e é um símbolo de empresário que luta pelo bem do povo. Quase ninguém no Brasil conhece esse winner e eu fiz esse vídeo para que as pessoas aqui conheçam mais sobre esse cara. Então se você gostou, compartilha esse vídeo, porque o Brasil precisa saber e entender de verdade que tem empresário que tá lutando pro mundo ser um lugar melhor. Esse foi mais um vídeo da série Winners, onde eu falo da vida de gente que venceu. Eu já fiz vídeos sobre Steve Jobs, Donald Trump e muitos outros winners. Então se você se interessa por esse assunto, garante que você já curtiu minha página, já se inscreveu no meu canal do YouTube. Pra você me achar lá no YouTube, é só você abrir o aplicativo e procurar lá por canal Winners. Lá é muito melhor pra você me acompanhar do que por aqui. E vai ter vídeo que eu vou postar só no YouTube. Então vai lá e se inscreve no canal. Esse vídeo foi possível graças às sugestões de vocês. Eu tenho uma planilha onde eu conto os votos dos comentários que vocês fazem. Você pode comentar aqui embaixo quem você quer que eu documente depois. Ou você pode curtir o comentário de alguma sugestão, que eu conto a opinião de vocês a partir do comentário e dos likes que tem lá. Muito obrigado por todo o apoio que eu tô recebendo de vocês. Se não fosse isso, eu com certeza não tava mais fazendo vídeo. Porque vai por mim, é um trabalho enorme que eu tenho e eu realmente não sou pago por isso. Eu quero que você tenha uma ótima semana e bons negócios.